A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. Sou da Igreja Pentecostal Jesus Cristo é o Caminho, que se encontra na Praça Cruzeiro, no Cajueiro, número 1080, pastor evangelista José Carlos Lopes. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ele botou no meu coração de estar trazendo uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra de força, de autoridade, de esperança, de mudança de vida, de cura para a tua alma, de cura para a enfermidade, a dor, o mal que lançaram sobre a tua vida, aquilo que você já tem guardado durante muito tempo, que tem te consumido. E Deus, ele botou no meu coração para ministrar sobre a tua vida, para Deus te dar a cura, a libertação da tua alma, através da palavra de Deus que cura, que salva, que liberta o homem. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 47, 48 e 49, nos fala bem assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte para a nossa vida, uma palavra que Deus botou no meu coração de estar falando, estarmos juntos aprendendo. E onde você estiver nesse momento, no seu trabalho, na sua casa, andando na rua, tira um tempinho para ouvir algo de Deus nesse momento. Meus irmãos, antes de nós estarmos aprendendo o que Deus ele quer falar conosco, Jesus Cristo, a sua palavra, os seus ensinamentos, sempre foi direto, sempre foi correto. Jesus Cristo, ele sempre foi verdadeiro, sempre foi fiel. E muitos dos seus ensinamentos, por parábolas, ele sempre usava diversas formas para ensinar, para ajudar o próximo. E Jesus Cristo, ele, em certas formas, no sentido espiritual, ele usava objetos, ele usava algumas coisas para dar sentido no mundo espiritual, no mundo da palavra de Deus. Por exemplo, Efésios 6:10, Paulo fala lá sobre as armaduras de Deus, o capacete, a espada, a couraça. Jesus Cristo usando a boca de Paulo com objetos, mas tudo dando sentido espiritual da palavra. E algumas passagens também falam sobre a água da vida, o pão da vida. Louvado seja o nome do Senhor, mas sempre tendo sentido, significado no mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, olha só o que Jesus Cristo fala: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs o alicerce sobre aquela casa, e não pôde ser abalada,
porque estava fundada sobre a rocha. Então vamos entender o que Jesus Cristo ele quer nos falar. Jesus Cristo ele quer nos falar bem assim: quem vai até Ele, quem vai ouvir a Tua palavra, quem vai aprender os Seus ensinamentos, quem vai buscar a presença dEle, quem vai ter Ele e observar, Jesus Cristo, Ele compara a quem ouve, a quem vê, a quem pratica de uma forma. E a quem não ouve, não vê e não pratica, Ele compara de outra forma. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus Cristo nos dá o exemplo de uma pessoa que ouve, observa e compara e guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Entre outra pessoa que não vê, não guarda e não observa a palavra dele. No sentido espiritual, Jesus Cristo ele quis nos dar dois exemplos de um homem que ele cavou bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha, e veio o vento, veio a corrente de vento, e não pôde abalar aquela casa, porque ela tinha um alicerce, ela tinha uma base firme. E o outro homem, que Jesus Cristo ele falou que quem não ouve, não pratica, ele falou que seria semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra. Ele construiu uma casa, mas não pôs alicerce nenhum, não pôs fundamento, não pôs base na casa. E quando a corrente de água, o vento forte veio, grande foi a queda daquela casa. Mas meu irmão, eu ainda não estou entendendo o que essa palavra tem a ver com a minha vida. Não estou entendendo o que Deus ele quer falar comigo. Jesus Cristo ele quer me comparar e te comparar com essa palavra aqui. Quando você decide ir até Jesus Cristo, quando você decide observar a palavra, cada detalhe que Deus ele te ensina, quando você guarda a palavra, quando você se esforça para praticar ela, Jesus Cristo, ele está nos dando exemplo de que nós, quando fazemos essas coisas, no sentido espiritual, o vento, os rios, são os problemas da vida, são as dificuldades, as dores, as enfermidades. Quando vem para nos abater, quando vem para derrubar a minha vida e a tua vida, que no sentido espiritual é a casa, louvado seja o nome do Senhor, as coisas dessa terra, o mal que vem para tentar nos derrubar não consegue, porque a tua vida, a nossa vida, ela tem um alicerce forte. A base da nossa vida, ela não está firmada naquilo que a gente pode ver. A base da nossa vida não está alicerçada no que é passageiro, no que é corruptível, no que é falho, no que é pecaminoso. Mas a nossa vida está firmada na rocha, na palavra de Deus, que é imbatível, que ninguém pode vencer. Está firmada na rocha, que é a palavra de Deus que criou os céus e a terra, que é a palavra de Deus que vai mudar a tua vida, que é a palavra de Deus que vai te curar, vai salvar a tua alma do inferno, vai salvar a tua família, vai salvar os teus parentes e vai fazer a obra na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu não escuto a palavra de Deus, quando eu não quero escutar, quando eu não quero guardar, eu também tenho que entender que há consequências para aquilo que eu faço e aquilo que eu não faço. Deus ele não nos obriga a observar, a guardar a palavra dele. Mas Deus, ele quer ver o bem do ser humano, ele quer te ver bem. Então por isso que ele fala para você guardar, para você praticar e se alicerçar e guardar a palavra dele e firmar a sua vida na palavra dele, para quando o mal vir, não te abater, não te derrubar.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus Cristo, ele fala sobre também o homem que levantou uma casa, criou uma casa sem alicerce nenhum, sem base nenhuma. E veio a corrente de água, os ventos, e foi grande a queda daquela casa. Então, meus irmãos, vocês podem ver que o ser humano que ouve a palavra, observa e guarda, e se derrama, que se entrega à palavra de Deus, ele é imbatível. O mal pode vir, mas não vai derrubar. Mas quando o ser humano ele não guarda, ele não escuta, ele não quer observar a palavra de Deus, ele fica vulnerável, ele fica fraco, ele fica frágil a ser pego desapercebido, a ser pego pelas enfermidades, porque a vida dele não tem uma força divina para o ajudar, não tem um poder divino para livrar, não tem a autoridade suprema de Jesus Cristo para jogar todo o mal por terra. Então, com essa pequena palavra, Deus ele quer nos ensinar que se nós ouvirmos a palavra dele, botarmos em prática, se nós ouvirmos a palavra dele e decidirmos não querer mais viver a vida que nós vivemos, mas viver segundo a maneira que ele quer, do jeito que ele mandou, do jeito que ele nos ordenou, o mal vai vir contra a nossa vida, mas vai bater e vai voltar, vai sair da nossa vida, porque quando o mal, o problema vir, vai ver o Deus Todo-Poderoso que está dentro do teu coração, que está dentro da tua alma, que está dentro do teu corpo, que está fazendo parte de você. E Deus ele vai dar uma ordem: sai enfermidade, nela você não toca. Sai espírito da morte, nele você não toca, porque a vida dele é minha. Então, meus irmãos, Deus ele não quer que nenhum ser humano nessa terra sofra por causa de decepção, por causa de problemas. Deus ele não quer que nenhum ser humano sofra por nada nessa terra. Mas Deus ele quer fazer o ser humano que ouve a palavra dele, que observa, que guarda, se esforça para guardar e viver ela, para fazer ele ou ela mais do que vencedor na sua presença. Muitas pessoas e outras não, muitas pessoas sofrem, continuam vivendo o mesmo problema porque Deus ele fala, Deus ele avisa, mas o ser humano em sua ignorância, na sua natureza pecaminosa que todos nós temos, não, que nada, não vou ouvir isso daí não, que nada, esse negócio de mudar de vida, de andar santificando a vida, de andar diferente, de andar separado, não quero nada disso para minha vida não. Isso é coisa de gente estranha, isso é coisa de gente velha. Mas aí lá na frente, o mesmo que rejeitou a palavra de Deus irá sofrer as consequências. Mas quando nós abrimos nossos olhos espirituais e vemos que é Deus que está falando conosco, que é Deus que está querendo entrar dentro da nossa vida, que é a palavra de Deus que está tentando e está falando para entrar dentro da nossa vida, as coisas passam a mudar. A vida começa a ter sentido. Você começa a entender o porquê de cada coisa que você passou na tua vida. Porque Deus ele vai te revelando, Deus ele vai te mostrando o poder dele através da tua vida, da tua obediência pela palavra dele. Então o ser humano que ouve a Deus e guarda a sua palavra, ele se torna forte. Ele se torna uma pessoa inabalável em Jesus Cristo. Ou seja, as lutas vão vir, o problema vai vir, o cansaço físico, porque nós somos de carne, ninguém é de ferro. Mas nada dessas coisas vai nos separar de Cristo. Nada dessas coisas podem nos afastar de Cristo. Então, meus irmãos, se você hoje tem a oportunidade, se você, minhas irmãs, tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus,
Guarde ela, pratique ela, porque Deus quer te fazer forte. Deus quer ser o alicerce da tua vida para te fazer vencer o mal que você está passando, para te fazer vencer o pecado que todo dia tenta te dominar, tenta controlar a tua mente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, sempre creia que a palavra de Deus é o poder de Deus supremo na terra. É ela que muda a vida, é ela que salva a vida. Não é o ser humano, não é o bem material que o ser humano tem que vai fazer ele mudar de vida, mudar o caráter dele, mudar a natureza dele. Mas é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é santa, ela é pura, ela é viva, ela é eficaz. Ela é renovadora para todo aquele que ouve, que pratica e que decide viver segundo as ordenanças dela. Louvado seja o nome do Senhor.